Avaliando os últimos técnicos do Corinthians. Sem sombra de dúvidas, o pior dessa lista e pra mim o pior técnico que eu vi comandando o Corinthians. Deixou uma terra arrasada, não fez absolutamente nada, impôs um monte de regra no CT. Eu vou dar nota 0 pro Thiago Nunes. Nota 1 pro Thiago Nunes, concordo que foi um dos piores que passaram pelo Corinthians, só vou dar nota 1 porque, querendo ou não, ele chegou na final do Paulista. Foi sem merecer, mas chegou. Dentro das possibilidades que tinha naquele elenco que tava brigando pra não cair, cara, eu vou dar nota 6,5 pro Mancini, fez um trabalho justo. Fez um bom trabalho, evitou que o Corinthians caísse. O Mancini é um cara querido pelo corintiano, querendo ou não. Nota 7, cara, o trabalho dele foi bem acima da expectativa. Fez um bom primeiro turno do Brasileirão, mas chegou os reforços, o Silvinho não soube o que fazer. Não foi tão mal assim no Corinthians, mas tinha muita limitação. Vou com uma nota 6 pro Silvinho. 4,5 pro Silvinho. Eu até acho que ele fez um bom campeonato brasileiro, terminou em quinto, mas contra os times grandes o Corinthians apanhava, sofria demais, não conseguia nem competir. Fora que logo na estreia dele, o Corinthians é eliminado dentro de casa pro Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Apesar de toda a trairagem que esse cidadão fez com o corintiano, nota 8 pro Vitor Pereira. Mereceu demais ser campeão da Copa do Brasil, por um detalhe não aconteceu. Chegou nas quartas da Libertadores e passou o campeonato inteiro no G4. Apesar dos apesares, foi bem no Corinthians. Tudo que você falou em relação aos desempenhos e aquele time, querendo ou não, era muito organizado e demonstrava espírito dentro de campo. Eu vou com uma nota 8 também pro Vitor Pereira. Empolgou numa fase de grupos de Paulistão que ele realmente foi bem, mas aí depois foi eliminado pra Ituano, começou mal a Libertadores. Não tem muito como defender, até porque esse time do Corinthians não tinha muita tática. Com uma nota 4,5. Nota 3,5, era pra ser até pior, só eu não vou colocar tudo na conta dele, porque ele nunca foi técnico. Inventaram que o analista de desempenho ia treinar um time. 2 jogos, uma derrota de virada pro Goiás e uma classificação na Copa do Brasil que veio na bacia das almas sem o Corinthians sequer merecer. 1 pro Cuca. Vou dar nota 1 também, mas nem pelo trabalho dele em si, porque teve só 2 jogos, mas pela contratação do Cuca na época, que gerou muita repercussão e não foi positiva pro clube, então nota 1. Colocou o Corinthians em 2 semifinais, mas o que ele irritou a torcida corintiana dentro de campo, em coletiva, deixou esse time brigando pra não cair no Campeonato Brasileiro e ainda teve 2 eliminações completamente trágicas pro torcedor corintiano, principalmente contra o São Paulo. 3,5 pro Luxemburgo. Ele foi muito bem nas Copas até um certo ponto, mas depois que o Corinthians sofre com a saída de Roger Guedes, Adson, Murilo, o time realmente desanda demais e ele é o principal responsável pelas eliminações na Copa do Brasil na Sul-Americana. Tá 4. Levou 5-1 do Bahia em casa, por muita sorte não caiu pra segunda divisão do Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista conseguiu a proeza de levar 5 derrotas consecutivas. 1,5 pro Mano Menezes. Salvou do rebaixamento, beleza. Mas o resto, que nem você falou, foi completamente pavoroso. Nota meio pro Mano Menezes. Fez uma boa fase de grupos da Sul-Americana, começou bem no Corinthians, mas vamos falar a verdade, cara. Ganhar um jogo em 13 no Campeonato Brasileiro e um time que, beleza, não tinha os reforços, mas não tinha tática nenhuma, tem que ser uma nota muito, mas muito baixa. 2 pro Antônio Oliveira. Chegou até a enganar por um período, a gente viu uma evolução do time do Corinthians do Mano Menezes pro Antônio Oliveira, mas também a diferença do Antônio Oliveira pro Ramon Dias é muito grande. Ficou escancarado que ele não sabia o que fazer com o time do Corinthians, que podia entregar mais. Eu vou de nota 2,5. Para mim, o principal responsável pelo Corinthians ser eliminado nas Copas no ano passado, na pré-Libertadores esse ano, mas também é um dos principais responsáveis pelo Corinthians ter se salvado do rebaixamento e conseguiu tirar o Corinthians da fila depois de 6 anos contra o maior rival. Eu vou de 7,5 pro Ramon Dias. O Ramon, ele foi o único que conseguiu ser campeão pelo Corinthians. Teve uma arrancada fenomenal, salvou a gente do rebaixamento. A passagem do Ramon Dias é muito mais positiva do que negativa. Eu vou com uma nota 9 pra ele.